Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós temos, Senhor Deus, aqui louvado o Teu nome, temos, Senhor Deus, adorado a Tua presença por meio dos cânticos, Senhor, e temos, Senhor, declarado com os nossos lábios que Tu és a nossa porção, que Tu és a nossa herança, e que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz a Tua palavra, e que o Senhor é o nosso refúgio, e que o Senhor nos sustenta nos dias de tribulação. Pai Santo, a Tua palavra diz que os dias são maus, que os dias são terríveis. Pai Santo, o Senhor também falou que teríamos tribulação no decorrer das nossas vidas, e elas vêm, mas nós cremos, Senhor, nós cremos no Senhor, que é a nossa rocha, que é o nosso protetor, que é o nosso general de guerra, que nunca perdeu uma batalha. Nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas, que o Senhor falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Pai bendito, mas nós queremos, Senhor, que de nós mesmos, nós não somos nada e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Meu Pai, nos fortalece e nos dá, Senhor, uma fé, que mesmo, Senhor, que os nossos pais nos abandonem, que os nossos amigos nos traiam, Pai, que mesmo que a saúde abandone o nosso corpo, que mesmo, Senhor, que a escassez de recursos financeiros se chegue à nossa porta, à nossa casa, Senhor, que mesmo que os céus se fechem, a terra também, mas nós queremos, Senhor Deus, que a fé e a Tua presença na nossa vida, ela nos traga a paz necessária para nós enfrentarmos esse momento difícil. Pai Santo, esse momento chegou para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles não negaram o Teu nome na fornalha. Esse momento chegou para Daniel, que ficou uma noite na cova, não foi com um leão somente, mas foi com vários leões, e ele não negou o Teu nome, ele confiou em Ti. Pai Santo, nos faz, Senhor, como aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, fortalece a nossa fé em Ti, que nós possamos, Senhor Deus, estar de pé com o Senhor, segurando pela nossa mão, quando a crise se abater, quando o mal se abater, mas que nós possamos olhar para o céu e dizer assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós possamos, Senhor Deus, confiar e estarmos, Senhor Deus, à mercê da Tua graça e da Tua misericórdia todo dia. Que a graça do Senhor esteja todo dia sobre a nossa vida. Amém. Senhor Deus, abençoa o Teu servo, que irá trazer a mensagem nessa noite, que ele seja a boca do Senhor nessa noite, o profeta do Altíssimo. Abre, Senhor, o nosso entendimento com a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor Deus, sermos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu abraço a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de qualquer coisa, eu parabenizo aqui todas as mães, todos os pais, todas as mulheres que têm um papel, que exercem um papel de mãe, mesmo que biologicamente não é mãe, mas tem cuidado do lar, tem cuidado dos pais, tem cuidado dos irmãos. Que esse dia seja um dia de alegria também no coração de vocês. Nós falávamos pela manhã aqui na ceia do Senhor, que o dia chamado Dia das Mães é todo dia. Todo dia é o dia da mamãe, do papai, é o dia do Senhor, é o dia santo. Todo dia nós possamos declarar a Deus a bondade dele em nossas vidas, por aqueles a quem o Senhor nos colocou, no caso, em nossas famílias. Digo também que
Há 8 meses eu perdi a minha mãe, mas eu louvo ao Senhor. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de pregar, de ser um mensageiro de boas novas à minha mãe, e o Espírito Santo de Deus, pela sua infinita misericórdia, através do sacrifício de Jesus, ela entregou a sua vida para Cristo, e hoje ela dorme no Senhor. Tanto aqueles que também não têm a sua mãezinha mais perto de você, como o pastor Jacó falou bem aqui no início, que nós devemos fazer o que nós podemos fazer enquanto a vida, porque depois que morre, segue-se, né, a palavra de Deus. Então aproveitemos nós a oportunidade. Você que ainda tem a sua mãe, honre, ame-a, esteja com ela todos os dias, mesmo nos dias da escassez, como nós cantamos aqui. Você que está nos assistindo, honre sua mãe também, ame-a todos os dias de sua vida, esteja com ela nos momentos de dificuldade, de alegria. Isso é bom e isso é agradável aos olhos do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro, na leitura que foi feita no livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. Eu vou novamente aqui fazer a leitura no versículo 10, ou melhor, a partir do versículo 9 ao 17, que diz assim, a página número 324 da Bíblia do Jubileu. 1 Samuel capítulo 25, versículo 9, diz assim: chegando, pois, o jovem de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhes anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cinja a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. 14. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou, e todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor, nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olhai, pois, agora e ver o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Senhor, não é as minhas palavras, mas são as tuas, do qual o Senhor inspirou homens para a escreverem, e hoje nós temos elas, Senhor, para fazermos uso. Que a tua palavra, através do teu Espírito Santo, nessa noite, possa nos conduzir ao arrependimento de nossos maus caminhos, que ela possa produzir frutos de amor, de libertação, de salvação,
e de esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, todo o capítulo de 1 Samuel, ou melhor, o capítulo de número 25, todo o capítulo, nós vamos ver que um homem chamado Nabal, uma mulher chamada Abigail, um homem chamado Davi, 600 homens e alguns tosqueadores de ovelhas fazem parte dessa história. E Samuel, ele trata-se de um homem por Nabal, casado com uma mulher chamada Abigail. Abigail quer dizer alegria do pai, ou contentamento do pai. Ela tinha a responsabilidade de uma liderança na sua casa. Já Nabal quer dizer tolo, insensato. Portanto, o tema que eu trago hoje, nessa noite para nós, é insensatez de um homem e sabedoria de uma mulher. Eu pergunto, tem homens aqui, filho de Belial, com o significado traduzido no Antigo Testamento? Ou tem mulheres inteligentes, mulheres que usam da sabedoria no nosso dia a dia? Nós vamos entender um pouco o que o autor desse livro quer nos transmitir nesta noite. Houve essa conversa de Nabal, que Davi enviou 10 jovens para que fosse até Nabal. Nabal era um fazendeiro, Nabal ele tinha ovelhas, Nabal era um homem próspero, Nabal era um homem que residia ali em Naom, ou Maom, melhor dizendo, porém, a uns 1,5 km a 2 quilômetros, ele tinha as suas riquezas, os seus negócios, na cidade, em outra cidade, por nome Carmelo. Então, morava em Maom, mas porém tinha os seus negócios, as suas possessões na cidade de Carmelo. Carmelo não é um monte Carmelo, é uma região que ficava perto de Maom, em torno de 1,5 km a 2, porém ficava ali próximo da região da Terra Prometida. Soube Davi que este homem chamado Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, e ele enviou esses 10 jovens, e não foi o pastor Jacó, não foi o sangue nem a carne, mas foi o Espírito Santo que conduziu o pastor Jacó a nos conduzir novamente no louvor, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Davi estava vivendo esse momento, não tinha mantimento, e tinha com eles um exército de homens, 600 homens com ele, e ele estava no deserto de Maom, ali também na região de Carmelo, e ele sabia que haveria uma festa, que haveria um homem que iria tosquear as suas ovelhas, e de repente Davi disse: é agora que eu vou enviar os meus homens a este homem próspero, para que ele possa suprir as nossas necessidades. Porém, esse homem que tem como nome Nabal, que é um insensato, um tolo, desprovido de sabedoria, simplesmente não cedeu, não proveu aquilo que Davi, o futuro rei, estava necessitando para aquela hora. Mas o que Davi estava fazendo nesse deserto? O que ele estava fazendo ali? Por que ele estava ali? Olha o que diz o capítulo 25, versículo 1. E faleceu Samuel e todos os filhos de Israel, e ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. O melhor amigo de Davi acaba de falecer, Samuel. Era aquele que poderia conter as loucuras do rei Saul.
porque Saul intentava de todas as formas tirar a vida de Davi. Um cântico de mulheres simplesmente trouxe um desconforto para o rei, onde elas diziam que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E isso trouxe desconforto para o rei, que intentou tirar a vida de Davi. Ele disse: agora só me falta Davi me tomar o reino, porque o povo caía nas graças do futuro rei de Israel. Então Saul buscava tirar a vida de Davi, e esse lugar que estava sendo velado, o corpo de Samuel, era um lugar público, e ali era um lugar propício para que o rei Saul enviasse os seus espiões para ver se Davi iria aparecer naquele lugar. Mas Davi, ele tinha o Espírito do Senhor sobre a sua vida, e logo ele disse: eu não vou a este lugar, porque estando lá eu, vai estar os homens de Saul. Estando lá eu, possa ser que Saul esteja lá, e ele vai intentar contra a minha vida. Por isso Davi desceu, no versículo 1, ele se levantou e desceu ao deserto de Parã. E não somente no deserto de Parã, ali no Oriente Médio, mas também ele se envolveu em outras localidades, como aqui diz o texto, em Maom e em Carmelo, área desértica. Esse era o habitar de Davi, por conta das ameaças do rei. Por isso, Davi estava precisando desse alimento, desses despojos. Nós vamos ver que Davi, ele tinha, por conta de estar na proximidade das terras de Nabal, ele fazia com que aquele povo, aquela família, aqueles trabalhadores, aqueles jovens que se dispunham a trabalhar para Nabal, Davi ele tinha um compromisso de protegê-los. Davi tinha um compromisso de não deixar que nenhum salteador ou salteadores chegassem nas suas propriedades, por conta de que Nabal não residia em Carmelo. Mas Davi era uma proteção, era um muro de proteção para os bens, para as riquezas de Nabal. Só que Nabal, pela sua arrogância, pela sua insensatez, ele não tinha esse entendimento. Ora, quem nos abençoa é Deus, quem provê as coisas para nós é Deus, não é o homem. Então até isso, por sua insensatez, ele não teve esse entendimento. E Davi foi cobrar isso de Nabal. Diz: olha, eu sou uma proteção para os teus animais, eu sou uma proteção para os teus jovens, para os teus empregados. No entanto, eu te faço bem e tu me paga com o mal, porque assim fez Nabal. No versículo de número 10, Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o oficial filho de Jessé? Sabe por quê, irmãos? Porque Nabal não reconhecia que Davi seria o futuro rei de Israel. E Davi, ele era um fugitivo, ele era fugitivo do seu senhor. E quem era o seu senhor? Saul, o seu rei. Então ele não teve essa sabedoria de reconhecer que Davi seria o futuro rei. Simplesmente ele desprezou. Quem é Davi? Eu não sei quem é Davi. E eu trago isso para nós, irmãos, como uma reflexão. Muitas vezes você sai e vai fazer a obra do Senhor e as pessoas perguntam: quem é você? Isso me faz lembrar lá do Dr. Lucas, escrevendo o Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 15, onde alguns exorcistas
intentaram expulsar alguns demônios no nome do Senhor Jesus Cristo. E esses mesmos responderam: quem és tu? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos em algum lugar levando a palavra do Senhor e nós somos afrontados, e aqui o evangelista Lande trouxe um exemplo muito prático, de que um advogado querendo saber algumas coisas, que segundo a Bíblia do advogado tinha escrito, mas não segundo a nossa Bíblia. Quantas das vezes nós somos afrontados? Eu testemunhei uma vez que no início da minha vida acadêmica, eu estava naquela igreja chamada Matriz, ali no centro da cidade, esperando os alunos e uma professora que iria ministrar a nós acerca da arquitetura daquela igreja, e ali, tudo que havia ali embaixo daquela igreja, o porão, a sua funcionalidade, e eu ali esperando, porque eu trabalhava à noite, cheguei do trabalho e fui direto para essa aula prática, e um homem correndo, caminhando ao lado da igreja, ele parou e disse, olhou para mim e disse bem assim: qual é a verdadeira religião? Então nós somos afrontados, irmãos, nós somos questionados, e as pessoas perguntam quem nós somos. Nós somos os servos do Deus Altíssimo, nós somos aquele a quem o Senhor nos escolheu para fazermos a sua obra. Esse homem desprezou o futuro rei de Israel, perguntando quem é Davi. Eu não conheço quem é Davi, eu não conheço quem é filho de Jessé. E hoje, muitas das vezes nós falamos do Evangelho e nós acrescentamos as vidas das pessoas dizendo que Jesus vai voltar, e as pessoas perguntam, mas quem é esse Jesus? Eu não conheço, a minha Bíblia não fala desse Jesus. Eu tive uma oportunidade essa semana que se findou em um lugar, e de repente chegou um jovem, tipo 24, 25 anos, que veio trazido pela justiça, pastor Verlão. E o juiz disse assim para ele: eu só te libero se tu fores para a casa de recuperação. E eu estava sentado nesse lugar, e esse jovem chegou, eu digo: senta aqui, meu filho, ao meu lado. Ele praticamente sentou, mas tão escorado em mim, que eu digo: agora é que eu pego, Jesus. Senhor, me dá uma palavra para esse jovem. E o Senhor me deu uma palavra, e eu usei desse momento, dessa oportunidade, para falar de Jesus para aquele jovem. Eu disse para ele que poderia ele ter ouvido falar de Jesus, de alguma forma, de algum jeito, mas daquela forma que ele iria ouvir, é porque Deus estaria dando mais uma oportunidade para aquele jovem. E muitas das vezes, irmãos, nós nos encontramos como se encontrou Davi, em um deserto, e faltando o alimento, a figueira não floresceu, a videira não deu seu fruto. E o que fazer? Murmurar? O que fazer? Exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 11 diz assim: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne de minhas reses, que degolei perante os meus tosqueadores, e daria aos homens que não sei de onde vem. Arrogância deste homem, um homem insensato, um homem que não temia Deus, um homem que não tinha Deus no coração, porque tudo provém do Senhor para nossas vidas. Nós somos meros administradores, mordomos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas aquele homem não levou em conta nem de que Deus é que supria, e que Deus é que dera a ele tudo o que ele tinha nas mãos. Eu reparti, eu não sei nem quem vocês são. Se eu não sei quem é o futuro rei de Israel, eu vou saber quem são vocês, seus jovens. E aí, ele continua no versículo 2 dizendo: então o jovem Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme estas palavras. Imaginem, você no deserto,
tendo dificuldade de tomar água, de comer, de se alimentar, e de repente você vê o seu momento de usufruir dessas coisas e muito mais, sabendo que você trabalhou em prol daquelas pessoas. E de repente a resposta que você e eu recebemos é: não, eu não vou compartilhar o que eu tenho, eu não vou dar das minhas riquezas nem a Davi, que eu não conheço, filho de Jessé, muito menos a vocês. Ora, aqueles 10 jovens, tudo bem, então vamos embora, vamos falar ao nosso Senhor, ao meu amo, acerca da tua resposta. E assim eles fizeram, pelo que disse a Davi os seus homens: cada um cinja sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. Ora, Davi tomou a atitude de um líder, de um general de exército, e disse: vamos nos preparar que nós vamos para a guerra, e eu também vou cingir a minha espada, e irei com vocês guerrear contra Nabal. Por conta de um homem insensato, por conta de uma atitude tomada impensada. E aí eu faço uso aqui do testemunho que o pastor Everlan deu no sábado, lá no Rio Preto da Eva, que ele dizia assim: eu quando vou tomar uma atitude, eu penso 1, 2, 3, 4, 10, e aí a esposa chega: homem, tu está demorando muito a tomar uma atitude. Sabe o que é isso, irmãos? É sabedoria, prudência. Sabe por quê? Porque uma atitude errada tomada, vem as consequências, e nós vamos arcar com as consequências. Nabal tomou essa atitude de dizer não ao futuro rei, dizer não a 10 jovens, dizer não a 600 homens que estavam prontos para a guerra. E Davi disse: olha, 400 me acompanham, 200 ficam aqui de retaguarda, guardando as nossas bagagens, e os demais vêm comigo, que agora o sangue vai ser derramado pela espada, porque esse homem vai ver o que nós vamos fazer com ele. Olha o que diz o texto, acompanhe comigo. E subiram após Davi uns 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail. Pastor Verlan, me permita, qual é o nome desse jovem, pastor Verlan? Pastor Jacó, me permita, qual é o nome desse jovem que correu e foi falar para Abigail? A Bíblia não relata, mas é bem possível que o Espírito de Deus tomou aquele jovem, e aquele jovem, fiel ao seu amo, fiel àquela mulher, correu e foi avisá-la do que estava acontecendo. Olha o que diz o texto. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muitos bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. Sabe o que é isso? Os jovens de Nabal, os empregados, os criados, os funcionários, os secretários, os jovens de Nabal se relacionavam com os jovens de Davi, com os homens de Davi, e com certeza com Davi. E ele falou: olha, mulher, nada acontecia conosco nos campos, nem besta fera, nem homens para nos assaltar, nos tirar aquilo que pertence ao nosso amo, nada, porque eles eram para nós uma proteção, um muro de proteção. E nada mais justo de que Nabal pudesse ceder, dar os despojos que Davi mandou o seu jovem falar em seu nome, dizendo:
tem paz, tu está em paz, a paz do Senhor, Nabal, a tua casa está em paz, tudo que tu tens está em paz. Mas ele não reconheceu Davi como rei. Ele era fiel a Saul, tanto que ele disse bem assim: tu que anda fugindo do teu Senhor, tem tantos por aí. Então, o que eu entendo é que Nabal era fiel a Saul. Olha o que diz o texto, versículo de número 16: de um muro em redor nos serviram assim, de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Eles estavam unidos, estavam juntos, e eles reconheciam o jovem de Nabal, reconheciam de que o jovem de Davi, juntamente com Davi, era aqueles a quem protegia eles no campo. Mas Nabal não reconheceu. Olha o que diz o texto: olhai, pois, agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem possa falar. Eu aprendo aqui um grande ensinamento desse jovem. Esse jovem chegou a Abigail e relatou tudo o que havia acontecido, e disse assim: agora é com você, é você que vai ter que tomar atitude. Quantas das vezes nós chegamos com o nosso líder ou com o nosso professor de escola dominical e diz: olha, está acontecendo isso e tu tens que fazer assim, assim e assim. Uma certa vez, sendo dirigente de uma certa congregação da nossa igreja, um certo jovem chegou e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo: pois não. Não, após o culto. Eu digo: tudo bem. Aí após o culto ele me chamou e disse bem assim: olha, pastor, veja bem, ó, esse aqui é o meu dízimo, meu envelope, eu estou entregando nas suas mãos, e o senhor vai fazer, sabe o quê? O senhor vai pegar, o senhor vai comprar tinta, e o senhor vai pintar a igreja, porque a nossa igreja está muito feia, e vai fazer isso, isso, isso. E eu olhei, parei e pensei, eu digo: e agora, Senhor? Eu disse: meu filho, você não está me devolvendo. Primeiro, que não é para mim, você tem que deixar no gasofilaço. Segundo, você não está devolvendo o seu dízimo. O Senhor está me dando uma oferta para uma finalidade, e a finalidade é pintar a igreja. Ele disse: não, pastor, eu estou devolvendo o meu dízimo. Então você está errado. E eu sentei com ele e fui explicar qual era a finalidade do dízimo e qual era a procedência que eu, como pastor da igreja, como dirigente, deveria tomar. E chegou no final e disse: pastor, me perdoe, porque eu não entendi assim. Muitas das vezes nós chegamos com nossos pais: mãe, pai, aconteceu assim, 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 o mano ou a mana fez assim, 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 agora o senhor tem que fazer assim com ela ou com ele. Esse jovem levou a situação que estava acontecendo para a sua patroa, para a esposa do seu amo, e disse: agora é com você. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem possa falar. O próprio jovem funcionário de Baal tinha medo de chegar a ele para falar o que estava acontecendo. Filho de Nabal, no Antigo Testamento, quer dizer pessoas que transgrediam a lei deliberadamente e desprezavam aquele que era bons. Já no Novo Testamento, nós vamos ver que filho de Belial é filho de Satanás. Mas no Antigo Testamento, porque que essa frase está no hebraico, lá no Antigo Testamento, então era alguém
que simplesmente desprezavam, simplesmente aquele que transgrediam a lei deliberadamente, e simplesmente desprezavam aqueles que eram bons. Desprezou a Davi, desprezou aqueles que estavam com Davi, disse não. Olha que diz o texto, aí entra o papel da mulher. Você, mãe, você é mulher, você ajudadora, você que está ao lado do seu esposo. Olha o papel importante que você, mãe, e eu, nós temos. Quando digo eu digo as outras mulheres, os pais. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre o jumento, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. A atitude de Abigail foi totalmente o inverso de que o insensato Nabal tomou. Foi isso que aconteceu? Então ela correu, preparou um banquete para o futuro rei de Israel, e chamou os outros jovens, disse: olha, vai na frente, preparando aí o caminho, que eu vou te seguindo por trás, eu vou com todos esses despojos, e nós vamos chegar a Davi. Essa mulher corria risco de vida, porque Davi prometeu e ia até Nabal junto com os 400 homens, e iam matar todos que estavam ali, inclusive se tivesse criança. Então eles estavam prontos para a guerra, e aquela mulher, com ousadia, se colocou diante da situação. De certo que Abigail era uma mulher temente a Deus, porque somente uma pessoa temente a Deus tomaria essa atitude. Ela disse: eu vou ao encontro do meu futuro rei, eu vou ao encontro de Davi, e sei que Deus vai pelejar a minha causa, louvado seja o nome do Senhor. Assim ela fez, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso não, porém, não declarou ao seu marido. Ela não disse nada a Nabal, porque de certo, se ela chegasse a comentar com Nabal, se ela chegasse a dizer: Nabal, vou fazer assim, 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 este homem não deixaria ela fazer o que ela estava pensando fazer. Ela não enganou Nabal, ela fez aquilo que Deus colocou no coração dela. Mas ela sabia que se porventura ela contasse a Nabal, Nabal não iria permitir. Olha que diz o texto, versículo 20: e sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu por um coberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe viam ao encontro, e encontrou-se com eles, e disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou. De tudo quanto tem, ele me pagou mal por bem. Davi ia conversando com seus homens: ei, tudo que nós fizemos para este homem, guardando os seus rebanhos, os seus moços, guardando as suas propriedades, enquanto nós estamos aqui no deserto, de tudo isso não valeu a pena, porque esse homem está pagando o mal, o bem com o mal, o mal com o bem. Davi fez o bem e Nabal estava pagando com o mal. Davi estava pronto, era um homem de guerra. Olha que diz o texto, versículo 22: assim faça Deus aos inimigos de Davi e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Davi estava pronto, irmãos, com seus homens para guerrear. Ele estava pronto para lhe matar, para lhe tomar o despojo, fazer tudo contra aquele homem por conta de sua insensatez. Você já parou para pensar? E eu trago isso como uma reflexão para nós. Eu compartilho com os irmãos como uma tomada de decisão em nossa casa, porque ela era uma mãe de família. A Bíblia não fala que ela tinha filho, mas ela também era uma mãe de família. Estava ali com os jovens, seus funcionários, e tinha talvez como filhos a sua casa, os seus bens, o seu marido, o seu amo.
E Davi estava pronto para tirar a vida de todos. No entanto, olha o que diz a história. Vendo, pois, Abigail, Davi apressou-se, no versículo 23, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, eu falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Sabe o que isso me traz na memória, irmãos? Da oração do publicano. Ele chegou e disse assim: Ah, Senhor, eu vou parafrasear, eu não consigo nem levantar a minha cabeça para orar, eu não consigo nem levantar a minha cabeça para conversar contigo. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sou um pecador, eu sou um homem indigno. Essa mulher se prostrou diante de Davi. Essa mulher reconheceu Davi como rei, futuro rei de Israel. Essa mulher se prostrou e disse: Olha, Davi, meu senhor, deixa que eu fale até o Senhor, até os seus ouvidos. Ouça-me o que eu tenho para falar. Essa transgressão que o meu esposo fez contra você e os seus homens, impute a mim. Só uma pessoa dirigida, direcionada pelo Espírito Santo, que toma uma atitude como essa. E eu pergunto, nós estamos agindo assim? Será que nós, diante de Deus, nós estamos nos prostrando? O pastor Caristo falou hoje aqui na ceia pela manhã que muitas das vezes a gente não consegue nem orar de uma forma que é para orar diante de Deus, por conta do cansaço, por conta do trabalho, por conta dos estudos. Quando chega no final do dia, da noite, você chega em casa e aí você... Olha aqui, esse jovem aqui passou o dia todinho trabalhando. Ele poderia ter muito bem ido para sua casa descansar, que é de direito, mas ele está aqui, ó. Quantos de vocês fazem assim? A esposa do Gabriel, que passa o dia trabalhando na área de saúde. Gabriel, sai daqui, eu vejo eu em ti, Gabriel. O Gabriel sai daqui tipo 6h40 e corre, pega a esposa. A esposa passou 12 horas em pé, 12 horas de plantão, e traz a sua esposa, e a esposa do Gabriel fica lá em cima, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Essa mulher se prostrou diante do rei. Aquela mulher reconheceu a autoridade daquele homem, do futuro rei de Israel. Olha o que diz o texto. Versículo 25: Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, homem duro de coração, homem insensato, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura estar com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Queridos, o Senhor interviu na vida de Davi, para ele não ser, naquele dia, naquele momento, um homem sanguinário com a sua espada derramar sangue. Deus poupou Davi para que isso não acontecesse através desta mulher chamada Abigail. Será que Deus está nos usando para nós levarmos uma orientação, uma palavra para alguém, para que aquela pessoa desista ou desista daquela atitude, porque aquela pessoa tomando aquela atitude, Deus não vai se agradar? Deus usou Abigail. Olha o que diz o texto. Agora esta é a bênção, 27, que trouxe a tua serva, a meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Ou seja, está dizendo: olha, o teu reino vai se firmar.
você vai ser o novo rei de Israel. E ela tomou para si as transgressões de seu esposo e pediu perdão. Ela confirma aqui aquilo que outrora tinha acontecido quando Saul ungiu Davi como rei. Olha o texto, vamos para o texto. Perdoa, pois, a tua serva essas transgressões, são porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. Através daquela mulher, Deus deu livramento ao futuro rei de Israel a ter as suas mãos manchadas pelo sangue daquela família. Versículo 32, então Davi disse a Abigail: bendito seja Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me entrovaste, de vir com sangue, de que a minha mão me salvasse. Está vendo a confirmação? Por ela Deus não permitiu que as mãos do futuro rei de Israel fosse contaminada pelo sangue daquela família. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me entrovaste de vir com sangue, de que minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse mal, que tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Queridos, olha a atitude desta mãe, olha a atitude desta mulher. Ela interviu diante de Davi pela insensatez de seu esposo. Você, mulher, hoje é teu dia diante da sociedade. Será que nós estamos tendo o mesmo entendimento, a mesma visão, o mesmo amor, a mesma compreensão que essa mulher, a mesma sabedoria que essa mulher teve diante dessa situação? Ela consertou um grande erro que o seu esposo tinha feito, porque Davi não deixaria nem sequer um menino vivo, queria e iria matar. Então Davi tomou da sua mão o que ele tinha trazido e lhe disse: sobe em paz, e tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Davi aponta para Jesus Cristo. Davi é um tipo de Cristo, e ele usou com misericórdia aquela mulher, e por conta da atitude daquela mulher, Davi usou de misericórdia para a sua casa. Você, eu, nós estamos agindo assim? Nós estamos usando com misericórdia para com as pessoas? Ou nós estamos sendo aqueles que apontam, aqueles que julgam e aqueles que sentenciam? Olha o que diz, versículo 38, aconteceu que passado quase 37, sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, como eu falei, que nesse momento que Nabal estava tosqueando, era um termo festivo usado naquela época. Então Nabal estava preparando um banquete para os tosqueadores, seus convidados, e tomou todas, e se embriagou. E quando ele, no dia seguinte, ficou bom, a sua mulher foi, Abigail, e falou tudo o que ela tinha feito. Olha o que diz aqui o texto.
Versículo de número 36. E vendo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, com um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, já havendo saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Ora, Abigail chegou e disse: olha, meu filho, foi assim, 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 tomei a seguinte atitude, assim, 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 e o futuro rei de Israel viria até nós e iria derramar sangue em nossa casa. A notícia foi dada a Nabal, e diz alguns historiadores, diz alguns teólogos, que Nabal teve uma doença tipo um AVC, tipo um derrame, que ele ficou paralisado. Não foi pelas mãos de Davi que aquele homem morreu, mas após, na leitura seguinte, após os 10 dias, mais ou menos 10 dias, Nabal morreu. Mulheres, se está tendo essa sabedoria na sua casa? Homens, estamos nós nos comportando como Nabal? Um homem insensato, um homem tolo, um homem desprovido de seu entendimento? Qual é o teu comportamento? Qual é o meu comportamento diante da situação em nossas casas? Qual é a nossa atitude? Fique de pé. Eu quero te levar a essa reflexão. Sei que em muitos momentos em nossa trajetória, em nossas vidas, nós nos deparamos com situações assim. E eu pergunto, como é que eu e você, nós estamos agindo diante de uma situação como essa? Será que nós estamos agindo de uma forma para manter a nossa casa em ordem? Será que nós estamos mantendo a nossa casa livre das ameaças? Você e eu sabemos que Jesus vai voltar. Você e eu sabemos que isso aqui vai acabar. Você e eu, nós sabemos que para nós vermos o reino de Deus, para nós entrarmos ao reino de Deus, para nós possuirmos, nós precisamos fazer aquilo que o evangelista Lande falou. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. Nicodemos, João, Maria, Pedro, Roberto, Diego, Jean, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos entregar nossas vidas para Cristo. Mas não é da forma que você e eu queremos, ou pensamos, é da forma como o Senhor quer. O que nós estamos fazendo a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo? Nós estamos preparados para irmos ao encontro do Senhor? Nós estamos diante de uma guerra, e onde essa guerra tem um vencedor, e esse vencedor se chama Jesus, junto com o seu povo, junto com aqueles que declararam diante dos homens que Ele é o Senhor de nossas vidas, um povo santo, uma nação santa, um povo eleito. Mas eu estou agindo como Nabal ou estou agindo como Abigail? Feche os seus olhos, reflita. Qual é a minha atitude diante dessa guerra? Eu sei que todos aqueles que a palavra do Senhor nos afirma, minha Bíblia e a tua Bíblia, que todos aqueles que não confessarem Jesus como Senhor e Salvador não herdarão o reino dos céus. Eu, como pastor, como membro dessa igreja, como um discípulo do Senhor Jesus, como um servo, eu quero te convidar nessa noite a fazer essa reflexão e tomar a atitude de Abigail e ir ao encontro do Senhor Jesus. Ele está de braços abertos. Ele afirmou que não
lançou nenhum fora daqueles que o Senhor entregou, de que o Pai entregou nas suas mãos. Eu pergunto, tem alguém para Cristo nesta noite? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém que mesmo estando a caminho do rei Davi, ou seja, a caminho da nova Canaã celestial, mas tem se comportado de uma forma que Deus não tem se agradado? Este é o momento para nós nos prostrarmos diante de Davi, no caso, para nós nos prostrarmos diante de Deus, diante do Senhor Jesus, dizer: Senhor, eis-me aqui, não leve em consideração, em conta as minhas transgressões, porque diante de Ti eu confesso os meus pecados, e todo aquele que confessa e abandona, Deus perdoa. Você que se encontra diante desta palavra e quer fazer um concerto com o Senhor, e quer entregar sua vida para Cristo, ou quer se reconciliar com Jesus, ou quer endireitar suas veredas, eu te convido a vir aqui na frente, que nós iremos orar juntamente com a igreja por você. Tomo posse da palavra do pastor Jacó, eu já estou aqui na frente. Tem alguém para Cristo? Tem alguém que deseja ser como Abigail, uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que reconhece que Deus é o Senhor das nossas vidas? Eu te convido a estar aqui na frente. Se não tiver ninguém, nós vamos orar, pedir graça do Senhor, porque a palavra de Deus nessa noite foi falada, foi ensinada, e ela tem o poder para transformar nossas vidas, e o Espírito Santo tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra, Senhor. Mesmo que muitas das vezes eu, Senhor, entristeço o Teu Espírito Santo, mas reconheço, e chego diante do Senhor me prostrando, e chegamos nós diante do Senhor nos prostrando e pedimos perdão, Senhor. Eu preciso dessa fé, do qual o Teu servo orou aqui durante o culto. Eu preciso dessa sabedoria, da disposição que Abigail teve, meu Deus, de ir até Davi e de consertar o erro de seu esposo. Eu quero ter essa disposição, Senhor, de ir até o Senhor e dizer: Pai, errei, pequei contra Ti e Te peço perdão. Eis aqui a Tua igreja, Senhor, eis aqui o Teu povo, e a nossa oração nesta noite é o que o Senhor venha até nós, ao nosso encontro com a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha a nós, ao nosso encontro com o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa alicerçar a nossa casa, não na areia, Senhor, mas numa terra firme, na rocha que é Cristo Jesus. Produz fé no coração de nós, nos dá sabedoria para resolver as nossas causas, dirigida pelo Teu Espírito Santo, orientada pela Tua palavra, Senhor. Que possamos ser, meu Deus, uma geração de Abigail, que possamos nós sermos uma geração, Senhor, de Caleb, que foi um dos 10 espias, aonde Nabal era descendente daquele povo de Caleb, os calebitas, Senhor, mas ele não tinha o coração, ele não tinha a fé que Caleb tinha. Aparta de nós, Senhor, para que nós sejamos os Teus discípulos nesta terra. Abençoa a Tua igreja e aplica a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando.